Olá, tudo bem? Mais um vídeo para vocês. Hoje eu vou falar um pouco mais como eu reagi dentro do autismo, como eu me desenvolvi, cresci, aprendi as coisas. Então eu vou falar um pouco como funcionou o autismo na minha vida. Na minha infância eu não sabia que eu era autista, por isso eu fiz essa análise posterior, é uma análise feita mais recentemente, eu analisando como eu me comportava, o que eu fiz, como eu fiz, porque fiz, exatamente para trazer esse conteúdo aqui em vídeo e deixar tudo sempre de uma forma mais clara para todo mundo. Apesar de há pouco tempo eu me reconhecer como autista, eu sempre me considerei muito diferente, muito estranho, muito fora do padrão da sociedade, de uma forma geral. Sempre me via como o diferente, né? Pensava de forma diferente, agia de forma diferente, reagia ao que as pessoas falavam, ao que as pessoas faziam de forma diferente, e sempre achei que isso era uma forma Tiago de ser. Com o tempo eu aprendi a lidar com tudo isso de uma forma mais tranquila. Lá na minha infância eu tinha muita dificuldade de ter um relacionamento social com as pessoas, tanto apenas conversar como interagir de uma forma geral com as pessoas. E eu evitava ao máximo isso, eu não queria muito me relacionar com as pessoas. Então, em geral, eu era uma criança mais quieta no canto dela, não conversava muito. No máximo, eu respondia as perguntas que eram direcionadas a mim, mas, no geral, eu ficava mais quieto no meu canto. Não participava muito dessa interação social. E isso não era visto de uma forma estranha pelas pessoas próximas a mim, meus familiares. Me viam apenas como uma criança mais tímida, mais quieta no canto dela. Com isso, eu ficava me isolando muito dos contatos sociais. Só que dentro de mim, né, hoje pensando, dentro de mim sempre existiu uma resistência a esse contato social, esse relacionamento social, por medo de errar, de falhar, de ser mal compreendido ou de compreender a pessoa de forma errada e reagir de uma forma ruim. Em geral, não todas as vezes, mas em geral, acabava se comprovando essa minha teoria de eu não conseguir lidar direito com as pessoas. Pois eu, quando ia tentar fazer alguma interação, eu acabava entendendo de forma errada o que a pessoa dizia, ou eu acabava reagindo de uma forma exagerada, ou eu pegava e fazia comentários indevidos ou perguntas que não se faz, coisas desse tipo. E conforme eu ia comprovando que essa minha teoria ela estava correta, eu fui cada vez mais me isolando desse contato social. Não porque eu não tinha vontade de ter o contato social, mas simplesmente porque eu achava que eu não era capaz daquilo. Eu sempre achava que eu ia errar de uma certa forma e por isso eu ia evitando ter esse contato social. Conforme o tempo foi passando, eu fui adquirindo o que na minha linguagem eu chamo de banco de dados, que seria mais ou menos saber as expressões faciais, as figuras de linguagem, a forma que os neurotípicos normalmente conversam. Sempre tem muitas figuras de linguagem para os neurotípicos que auxiliam na comunicação de uma forma geral, mas essas figuras de linguagem, para quem é autista, não funcionam de uma forma tão bem. Normalmente causa mais confusão do que ajudando a conversa. E conforme os anos foi passando, eu fui adquirindo mais e mais esses bancos de dados. Então eu sabia quando alguém era irônico ou sarcástico, eu começava a identificar essas expressões faciais, a figura de linguagem, quando alguém falava de uma certa forma, com um certo tipo de rosto. E isso eu fui guardando esse banco de dados para posteriormente eu poder usar quando eu via de novo aquela cena daquela forma. E uma forma que eu encontrei particularmente, e essa para mim é uma grande dica, seria a minha primeira grande dica para quem assiste esses vídeos, tanto os autistas quanto os pais de autistas, eu usei muito o computador, a internet, para me comunicar, aprender a respeito da comunicação e relacionamento social. Para mim era muito mais fácil eu me relacionar com outras pessoas através de uma tela de computador, pois eu não precisava ficar com muitas informações, como expressões faciais ou coisas que estavam acontecendo ao redor. Na comunicação pelo computador é só a escrita, né? Eu escrevendo, a pessoa escrevendo, então a comunicação ela se tornava mais fácil para mim. E de vez em quando tinha alguns problemas de entendimento da minha forma errada, e hoje eu entendo que eu entendi errado por ser autista, quando tinha esses entendimentos de forma errada, eu simplesmente culpava, eu li de forma errada o que você escreveu, e passava batido.
Eu passei anos conversando com muitas pessoas pela internet e isso fez eu adquirir um bom banco de dados, que me fez ter uma capacidade muito boa hoje de relacionamento social e comunicação. Eu tenho uma facilidade muito maior de conseguir me comunicar e de me expressar por conta de ter passado anos na frente do computador me comunicando com as pessoas. E por ter anos conversado com muitas pessoas, eu fui adquirindo cada vez mais banco de dados. E isso me possibilitou usar esses bancos de dados no mundo dito real, não o mundo virtual aqui na internet, no computador. Por isso hoje eu consigo me expressar melhor, consigo me comunicar melhor, consigo ter uma comunicação muito mais ampla, porque eu adquiri esse banco de dados. Então eu sempre tenho muitas informações de como a pessoa está falando, qual a expressão facial dela, o que ela quis dizer realmente com aquilo. Isso tudo eu digo que é graças a muitos anos de comunicação pela internet. Outra dica que eu dou, que me ajudou muito, e eu vejo e já vi comentários de outros autistas também que ajudaram eles bastante também, ver filmes e séries. Quando nós vemos os filmes, podemos ver coisas que, em geral, no mundo real, acaba passando batido. Mas porque no mundo real, a situação nos envolve particularmente. E como é muitas sensações, coisas para prestar atenção, nós não percebemos exatamente o que aconteceu. E assistindo um filme, nós percebemos muito mais fácil aquilo. Por exemplo, uma situação de ironia, uma situação de sarcasmo, uma situação onde uma pessoa ela está flertando com outra pessoa, que para os autistas às vezes é muito complexo notar esses aspectos. Quando a gente assiste um filme, quando eu assisti um filme, eu percebia, às vezes passava batido para mim a situação, mas o outro personagem ali interagindo falava, você está sendo irônico. E aquilo foi me dando um banco de dados, de informação também, porque eu falava, olha, para mim isso aí era normal. E para a pessoa foi irônico. Ou às vezes eu via uma situação em um filme e aquilo me deixava desconfortável. Eu achava que era uma coisa ruim, pesada. E se aquilo acontecesse comigo na vida real, talvez eu fosse reagir de uma forma exagerada, irritado, bravo. E aí eu via no filme o outro personagem reagindo como se aquilo tivesse sido uma piada. E aí eu aprendia que às vezes tem coisas que eu entendia como sendo algo agressivo, mas na verdade era uma piada. Então eu fui somando esses bancos de dados através de vendo muitos filmes e muitas séries. Eu aprendi muito a lidar com emoções, como lidar com frases, como aprender a ouvir o que a outra pessoa está falando de uma forma um pouco melhor. Isso me facilitou muito minha vida. Hoje eu consigo me comunicar e me relacionar muito mais fácil com as pessoas graças aos filmes e séries que eu assisti. Outra coisa que eu aprendi também vendo esses filmes, algumas situações que é esperado que a pessoa faça em determinadas situações. Só que para autistas, essas situações não são tão óbvias assim. Por exemplo, que é educado você perguntar para alguém se ela tá servido de alguma coisa que você está comendo. Para o autista, aquilo não é tão óbvio. Para um autista, o meu cérebro, como eu penso, se eu estou comendo alguma coisa e a pessoa quer, ela vai pedir. Se ela não pedir, é porque ela não quer. Só que no mundo social, no relacionamento social, de uma forma geral, isso não é óbvio. Não é assim que funciona. Normalmente as pessoas oferecem o que está comendo para a outra pessoa, se ela aceita ou não. E isso eu aprendi vendo filmes e séries, fui me educando com esses bancos de dados. Outra situação também que eu aprendi, e não faz muito tempo, quando você está num ambiente onde você conhece as duas pessoas e elas não se conhecem entre si, você deve apresentar uma à outra. Eu já tive em alguns eventos, em algumas festas, onde eu conheci as duas pessoas e por eu conhecer as duas pessoas, no meu cérebro, a forma que eu entendia é que todo mundo se conhecia. E acabava deixando as pessoas desconfortáveis, porque elas não se conheciam entre si. E o educado, o correto, a forma social, né, de se lidar com essa situação é quem conhece os dois lados apresentar às pessoas. Tem algumas situações onde é esperado alguns tipos de ações que para os autistas não é algo natural. E por isso, ver filmes, séries, você consegue aprender certas coisas. Algumas você vai aprender na prática mesmo, mas algumas outras você consegue aprender vendo filmes e séries. E é muito bom adquirir um bom banco de dados de informação. Outra coisa que eu uso muito também de filmes e séries que assisti, as frases. Às vezes um contexto de uma frase ou de um conteúdo, de uma informação, eu uso por inteiro uma frase de um filme para passar uma ideia, um ensinamento ou um sentimento que eu tenho. Isso é chamado de ecolalia funcional. É uma ecolalia, porém ela tem uma funcionalidade, ela está realmente me servindo para algo. Ela não é só uma ecolalia que eu fico repetindo palavras
sem um significado, sem um porquê. É uma ecolalia onde eu uso um banco de dados de uma frase ou de uma informação que eu tirei de um lugar, de um filme, de uma série, e eu uso essa informação para passar um sentimento, um emocional que eu estou tendo. É muito útil para mim ter essa ecolalia funcional. Então, eu diria para os pais de autistas e para os autistas que têm um certo tipo de ecolalia, não reprima toda essa ecolalia, pois ela pode ser funcional. Ela pode servir muito para nos ajudar a expressar o nosso lado emocional. Nos próximos vídeos eu vou passar dicas de como eu aprendi a me relacionar mais diretamente com as pessoas, quais são os gatilhos que eu uso, quais são os bancos de dados que eu uso para me facilitar, por exemplo, onde eu olho, o que eu presto atenção, o que eu não presto atenção, como controlar o meu lado emocional. E também vou passar dicas de como eu aprendi a controlar os estímulos sensoriais quando eu estou em algum lugar que tem muitos estímulos, por exemplo, um shopping ou uma festa, ou um lugar com muito barulho, com muita luz, com muita informação, com muita gente. Como eu aprendi a lidar com tudo isso, de que forma eu aprendi a controlar esses estímulos sensoriais para que eu não tenha crises. Todos esses estímulos sempre vão me afetar de uma certa forma. A diferença é que hoje eu consigo controlá-los, eu consigo modular esses estímulos dentro de mim. E eu vou ensinar isso nos próximos vídeos. Um abraço, até o próximo.